Porque tudo que é isso aqui, ó, parafernália, câmera, luz e tal, inibe no começo. Só que chega a determinado momento que a gente esquece. A gente tá batendo papo, é como se a gente estivesse num barzinho sentado, na rua, encontrado. E aí já era. Se flui bem. Les Paul, galera! Está começando mais um episódio do nosso podcast. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal no YouTube e nas redes sociais Les Paul Produções no Instagram. Não é não, Pedro? Exatamente, meu amigo. Mais Vamos para mais uma, né? Sim, isso aí. Meu amigo, a comunidade aqui universitária vai ficar balançada com o convidado que tem aqui hoje, tá? Mesmo? Alguém de peso aí. Ó, nosso convidado de hoje é um orgulho viçosense, tá, pessoal? Ele é professor da UFV, pesquisador, palestrante e atuante em diversos projetos de extensão em educação. Tem uma história marcada pela superação, pela transformação social através da educação e pelo compromisso com o desenvolvimento humano. Com vocês, professor Alan Ferreira! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Alan. Grande prazer estar com vocês aqui. Duas grandes referências para a comunidade Viçosa. Para mim é uma honra muito grande ter sido convidado e estar aqui um pouquinho partilhando com vocês aqui sobre história e algumas outras reflexões. Pô, bom demais, Alan. A gente que fica feliz, cara. Você é um cara que a gente sempre admirou e a gente está aqui hoje trocando ideia, conhecendo um pouco mais sobre o Alan e todo mundo que estiver assistindo a gente também. Vai ser um presente para todo mundo. Exatamente. E obrigado por ter disponibilizado essa agenda, que o homem é multifuncional. Nossa, é difícil. Hoje está aqui, está no Maranhão, está correndo na universidade. Enfim. O cara é loucura. O cara é meio onipresente. Eu sempre encontro com o Alan na rua. Eu falei assim, minha esposa até brinca assim, nossa, é um cara que eu sempre encontro na rua, mas eu não sei se é ele ou o irmão dele. Mas é porque eu tenho um irmão gêmeo, então é muito fácil duplicar. Exatamente. O Alan, a gente sempre começa, cara, querendo saber quem que é o Alan Ferreira de Freitas. Bom, eu sou natural de Viçosa, acho que muita gente não sabe disso, né? Da comunidade universitária, sobretudo, muitas pessoas são de fora da cidade, mas eu nasci aqui. Minha família, tanto materna quanto paterna, são de Viçosa, das comunidades rurais aqui de Viçosa, então conheço muito sobre a nossa cidade. E tenho um irmão gêmeo, cresci aqui nas escolas públicas de Viçosa, fiz da educação realmente um instrumento de transformação da minha vida e vi que realmente é o principal instrumento que faz com que a gente supere várias barreiras sociais. Eu acho que eu cheguei aonde eu cheguei por conta da educação, mas também por um outro elemento que é muito importante na vida de todo mundo, que são as relações que nós construímos. E as relações que eu sempre construí com meus avós, com meu pai, com meus familiares, com meus amigos, também me fez ter a vontade de superar os diferentes desafios que a vida apresentou. E é isso, eu sou um cara extrovertido. Hoje eu realmente estou em diferentes meios, né? Estou na educação, estou no empreendedorismo, estou no meio da juventude, estou fazendo vários projetos e isso dá significado para a minha vida. É isso, legal. Eu sempre busco estar presente com pessoas e com projetos que deem esse significado, porque isso faz a gente querer ser mais, fazer mais e fazer mais pelos outros também. Caramba! Que maravilha! Eu já deu a aula, logo de início, né? O cara é professor, não é ator, gente. Olha, mas vamos voltar o tempo aí, conta um pouco mais da sua infância, como é que foi sua formação lá no Colégio F. Rolfes. Eu estudei o ensino médio, o ensino fundamental, do pré até o antigo terceiro ano na Escola F. Rolfes, é uma escola estadual. É uma escola que está dentro da Universidade Federal de Viçosa, embora esteja dentro da Universidade Federal de Viçosa, ela é muito distante da realidade de Viçosa, da universidade. Então eu sempre falo que apesar de estar dentro, parece que tem um abismo. E isso é facilmente percebido, né? Durante muito tempo, inclusive a realidade da universidade, do ingresso na universidade, sempre foi destoado da realidade de quem cursa muitas escolas públicas, né? As oportunidades aumentaram agora, com várias políticas de inclusão, mas nós sempre nos vimos muito distantes. Apesar disso, uma ótima escola estadual, foi de lá que eu criei muita base de amizade, tive a grande oportunidade de estudar minha vida inteira do lado do meu irmão gêmeo, então isso foi um elemento muito importante da minha vida, de sempre ter um companheiro ao seu lado, te fazendo crescer também junto. Mas eu aprendi muito lá, né? Mas apesar de estar dentro da universidade, eu não sabia o que era a Universidade Federal de Viçosa. E hoje, como professor, depois que eu ingresso como estudante, é que eu consigo ver
o mundo de oportunidades que se abre na vida de alguém, na vida de um jovem, a partir do momento em que ele começa a enxergar que a universidade também é para ele, né? E eu falo muito instante, vá perguntar para as pessoas que saíram da Escola Estadual F. Rolfs quantos vislumbraram passar num vestibular de medicina, de direito, de engenharia, que teoricamente a sociedade vislumbra como grandes cursos. Pouquíssimos, pouquíssimos. Muitos dos que ingressaram tinham apenas a condição de representação de apenas ingressar. Se eu entrar, tá bom. Mas não tinha um sonho de ser alguma coisa. Tanto que eu falo de forma muito contundente, eu nunca tive o sonho de me tornar professor universitário e que, inclusive, eu nunca achei que isso seria uma oportunidade para mim. Até porque, durante a minha infância inteira, eu nunca me interagi com um professor universitário. Não sabia, não fazia parte da minha realidade. Eu nunca tive uma interação com um médico, por exemplo. Então, como é que eu me vislumbraria ser médico sem conhecer aquela realidade e estar num meio social em que ninguém sonha em ser aquilo? É por isso que eu tenho como um grande propósito da minha vida hoje contribuir com que a maioria dos jovens tenham a capacidade de sair de uma condição de passividade na sua vida e de mero espectador no palco da vida para se transformar num protagonista da sua própria realização. Perfeito. Sair da condição de passividade para a condição de proatividade, do espectador para o protagonista, porque aí ele consegue enxergar que certas oportunidades também são para eles. E eu vi isso acontecer em vários projetos que nós fizemos. Vi jovens falando assim, nossa, eu também posso. Isso muda completamente a vida de alguém. Maravilha, maravilha. Mas conta um pouco mais como foi a sua infância, pé no chão, bicicleta, peão, como é que foi a sua infância? A infância raiz? Foi a infância raiz ou foi no videogame? Eu, por coincidência, eu vim hoje, acabei de chegar, eu fui visitar o meu avô, que tem 95 anos, e minha avó, 90 anos, moram os dois sozinhos na zona rural aqui de Viçosa, uma comunidade chamada Comunidade Paraíso, vocês devem conhecer muito bem. E lá ele tem um sítio que eu cresci lá. Então, meu avô falando, conversando comigo, eu tendo várias reflexões, inclusive sobre o que faz alguém chegar à vida adulta com maturidade emocional. Vários aspectos. Um deles é aquilo que você vivencia na infância em termos de afetividade. E graças a Deus isso eu tive demais. Uma infância muito acolhida e cheia de afeto. E na minha infância, hoje, voltando lá e reparando meu avô fazer isso, porque vai fazer uma cirurgia na terça-feira, então ele está com muito medo de morrer e está falando da vida dele comigo. E eu me vi, de novo, entrando numa lagoa que tem lá, que todo dia que a gente ia visitar, a gente ia nadar na lagoa, tirar o leite lá no curral do meu avô, pegar o ovo no galinheiro, sentar debaixo do pé de mexerica e ficar chupando mexerica. O cheirinho de fogão de lenha. Meu avô torra café, o cheiro do café torrado. Eu falo que isso não tem preço. E se tem uma coisa que é um ativo na minha vida, eu falo assim, ativo é um atributo que você tem que é importante. É as memórias do passado que com certeza ajudaram a construir a segurança emocional que eu acho que eu tenho hoje. Viver essa infância do pé sujo lá, do galinheiro, da roça, da relação com a minha avó fazendo biscoito, com a minha avó acolhendo, meu avô, isso é uma coisa que não teve preço na vida. É por isso que eu falo que a gente cresce sendo quem a gente foi acolhido para ser. Que massa. Então isso é um ponto fundamental na vida de alguém. Então assim, quando eu olho para minha infância, é isso, cara. Nossa. É o meu irmão gêmeo do meu lado, são os meus primos brincando de jogar bola com o pé descalço no chão. É o acolhimento da minha avó e dos meus avós e dos meus avós. É a oportunidade de ter um contato direto com a natureza que eu sempre tive. Por isso eu acho que hoje eu amo tanto a natureza. Eu não falei amo tanto a roça, né? Amo tanto o pé no chão, essa realidade. Porque nada paga isso. Pensando hoje que eu tenho certeza que no fim da minha vida, quando eu olhar para trás, são essas memórias da infância que vão fazer todo sentido que eu tenho para mim. Nossa. Não é o prêmio que eu ganhei na universidade, não é o prêmio que eu ganhei no congresso, não é o diploma que eu recebi do doutorado, é lembrar que, nossa, olha como que era gostoso chegar lá, meu avô torrando café, minha avó fazendo biscoito e eu chupando mexerica. Essa riqueza, Alan, eu compartilho com você também, Juliano, tenho certeza também. A gente tem um pezinho ali na roça sempre, cresci também todo domingo indo para casa dos meus avós. E, cara, uma das coisas que a gente mais aprende, assim, posso falar por mim,
conheci muitos lugares do mundo, tive a experiência de morar fora. E uma frase que sempre ficava na minha cabeça que é a seguinte: conheço o mundo, mas nunca esqueça o quintal da sua casa. Exato. E o quintal da minha casa não era só a casa da minha mãe, do meu pai, era o quintal da minha roça, da roça dos meus avós, onde que eu tinha. E ali eu já tinha certeza que era a maior riqueza da vida. Então já isso preenchia no meu peito a riqueza. Tudo que é relacionado à riqueza, você vai falar dinheiro, você vai falar um monte de coisa, sucesso, tá, beleza. Mas a riqueza já está preenchida aqui dentro. O que vê aqui é lucro. A partir disso aqui já é lucro, já tem a minha riqueza. Isso que você está falando é exatamente o que a gente sempre trocou Claro, ideia, com né, Juliano? certeza. E aí, ele falando assim, eu também tem uma reflexão do meu passado, da minha infância, como é. E fico triste que muitos dessa nova geração não vai ter isso, né? Essa oportunidade Exato, de vivenciar o que essa experiência que nós tivemos naquele momento. Ou não sabe reconhecer também, se já teve, não sabe o valor que isso. isso. As novas gerações, elas estão muito apegadas a coisas materiais, celular, videogame, Exato. essas coisas. Mundo virtual, né? E quando eu levo meu filho, eu vejo meu sobrinho indo para esses lugares, eles ficam doidos querendo ir embora, querendo jogar joguinho. Eu falo, cara, isso aqui é um presente, cara. Isso aqui vai ficar perpetuado na sua história. Mas enfim, né? Você me fez até lembrar, estou lendo um livro um chinês. É um livro hoje amplamente difundido na área da sociologia, um livro muito legal, de um autor chamado Byung-Chul Han, que chama Sociedade do Cansaço. E ele vai traduzindo a realidade da vida moderna, né? E a gente sai de uma sociedade mais disciplinar para uma sociedade do desempenho. Mas tem uma coisa no livro que ele fala que você acabou de falar, você traduziu o que está no livro, que é com essa experiência da hiperconectividade, do excesso de estímulos, nós vamos perdendo gradativamente a nossa capacidade de contemplação e a nossa capacidade de perceber o belo nas pequenas coisas. E o que isso traz para a gente? Que à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, a gente perde inclusive a capacidade de ficar em silêncio, de ficar com o outro, de ficar sozinho consigo mesmo. E quando a gente perde a capacidade de contemplar o belo das pequenas coisas, a gente se esquece dos gestos que realmente vale a pena viver, que o dinheiro não compra e que o tempo não traz de volta. É isso. É de perceber a infância, de perceber o abraço, de perceber o aperto de mão, de perceber o que o olho diz que não precisa sair da boca. A capacidade de contemplar a beleza das pequenas coisas tira da gente a necessidade de ser feliz a partir de um grande estímulo. Você não precisa ter um carro, você não precisa ter a bicicleta do ano, se você entender o real valor que tem esses momentos. E cria também um problema crônico na sociedade que está enfrentando atualmente, que é a ansiedade, essa falta de estímulos, né? Porque a gente vive nas redes sociais, a gente entende que ali é sempre um estímulo, né? O curtida, o comentário, de tudo que você faz, você quer uma resposta imediata daquilo ali, a dopamina, né? Exato. Então, quando o jovem ele não tem essa dopamina, não tem essa resposta sobre aquilo ali, ele se frustra. E a frustração é a ansiedade, a depressão. E ela fala, caramba, ninguém tá interagindo comigo e tudo mais. E nesse contrapondo isso aí, né, quando ele se preenche em coisas materiais, ou coisas simples, eu mesmo, cara, eu tive um problema de ansiedade que foi curado com um simples fato de fotografar aves. E quando eu vi uma ave que era bonita e que eu nunca tinha visto, tudo mais que eu fotografava, registrava aquilo, me preenchia de uma tal maneira, um presente para mim que ganhava o dia. E era algo simples. Se eu olhar para outra pessoa, cara, fotografar passarinho, fotografar ave, pô, mas para mim, cara, me preenchia de uma tal maneira, uma simplicidade. E às vezes colecionar alguma coisa, você achar alguma coisa que fala, cara, isso aqui é legal demais, olha só. Então, é exatamente o valor nas coisas simples para ela suprir aquilo ali. Você não condicionar a sua felicidade de uma coisa muito grandiosa, senão você pode se frustrar, realmente. Alan, voltando a essa parte aí da UFV, cara, praticamente a UFV, cara, é uma extensão de você, né? De seu irmão, porque a proximidade que você tem com a UFV, desde quando você cresceu e de estudar lá e hoje tá dando aula e tudo mais, tudo que pertence a você ali, então o UFV. O que a UFV representa para você, né, nesse sentido mesmo da sua vida, da sua história, assim? Cara, eu falo isso muito, inclusive o reitor também fala, muitas pessoas têm esse discurso que a UFV tem uma diferença muito grande de outras instituições, em que aqui parece que o amor que as pessoas têm pela universidade é maior do que em outras universidades. E é verdade. Os técnicos, os estudantes, os professores,
as pessoas que fazem parte da comunidade universitária têm um amor imenso pela instituição. E eu, além do amor, eu tenho uma gratidão assim eterna, porque eu me fiz como ser humano dentro da universidade. Não tem como desmembrar a realidade do que eu sou hoje daquilo que eu construí na universidade, porque foi a universidade que me construiu. Claro, se ela me construiu também, de alguma forma, ajudei a construir alguma coisa dentro da universidade. E hoje é esse sentimento que baliza a relação. É um amor profundo pela instituição. E quando você tem essa gratidão imensa, esse amor, você quer fazer o melhor pela instituição. É isso. Eu não só tento fazer sempre o melhor pela universidade, porque hoje eu sou o servidor, mas também porque aquilo que eu faço dentro da universidade gera um propósito de existência para mim. Aquilo faz sentido na minha vida. E se faz sentido, você quer fazer o melhor, você quer estar sempre fazendo e dando a sua melhor energia. Pô, não tem satisfação maior do que você ver um projeto que transforma a vida de alguém. De um pai que vai na sua sala, que não precisa fazer isso, vai lá, só vim aqui te dar um abraço e te agradecer porque o seu projeto mudou a vida da minha filha. Cara, eu falei assim, não existe prêmio na vida maior do que um pai chegar aqui espontaneamente, te dar um abraço e dizer obrigado pelo que você fez pela minha filha. É mudar a vida de alguém. Então, acho que a universidade, isso que faz abrilhantar tanto no coração de tanta gente. A UFV realmente transforma a vida de muita gente. Assim como tantas outras universidades, mas a UFV carrega esse simbolismo muito grande, porque as pessoas que estão aqui vivem mesmo a universidade. Perfeito. E agora vamos chamar aqui no telão algumas fotos, né, de você na universidade e você contar um pouco para nós como é que foi esses momentos aí. Aí, ó. É novidade. Aí, ó. Isso aí foi a Olimpíada de Empreendedorismo que nós fizemos, a primeira de Viçosa. Eu diria que foi um projeto mais grandioso que eu fiz, um dos mais grandiosos. Foi nesse projeto que eu contei o caso desse pai. Olha que coisa interessante, isso aqui a gente tem um propósito que é transformar a vida dos jovens de Viçosa, das escolas públicas e também privadas, por meio da capacidade criativa dos indivíduos pensando novos projetos, novas ideias de negócios, mas, sobretudo, criando perspectiva de futuro no jovem. Fomos em todas as escolas públicas. Me permita contar um caso muito interessante. Fomos aqui a gente tem premiação, premiação em dinheiro, premiação de visita técnica, premiação de troféu. E aí a gente foi em algumas escolas e os jovens ficaram extremamente motivados. Não, legal, vou ganhar R$2.000 se eu ganhar isso aí. Bacana, quero participar. Aí fomos numa escola pública mais periférica de Viçosa. E aí eu fui apresentar esse projeto lá dentro. Jovens, façam inscrição na Olimpíada, vai ganhar R$2.000. Um professor me chegou e falou assim, Alan, vem aqui. Aquele jovem quer participar, mas ele quer conversar com você antes. E aí eu fui lá, sentei perto do jovem e falei assim, ô professor, eu quero participar, eu queria saber se eu consigo um emprego participando desse projeto. Porque o meu sonho é ser jovem aprendiz. Eu juntei minha equipe inteira e falei assim, gente, vamos mudar a forma como a gente apresenta esse projeto. Porque não é os R$2.000 que mobilizam o interesse de todos os jovens. Porque a maioria dos que estão falando aqui, eles falaram com todas as letras, a gente não vai ganhar. Eu sei que eu não vou ganhar. Então não é os 2.000 que mobiliza. Aí a gente chegou e falou assim, gente, além de 2.000, todo mundo que participar vai ter um certificado, todo mundo que tiver o certificado vai passar na frente dos processos seletivos de no mínimo 30 empresas que hoje são parceiras desse projeto. Então você vai ter essa oportunidade de interagir mais com as empresas. A secretária de desenvolvimento me liga um mês depois e fala, Alan, vocês fizeram um milagre. Tem 60 inscritos dessa escola. Que isso. Os alunos se motivaram a participar. Nós tivemos 350 jovens participando. Foi muito legal o impacto, porque nós chegamos no PVB, que é o pavilhão de aulas da universidade, uma diretora me chamou lá e falou, Alan, todo mundo tá tirando foto. Sabe por quê? Ninguém nunca entrou aqui. Nossa. Eles nunca tinham entrado num pavilhão de aula da Universidade Federal de Viçosa e pela primeira vez na vida eles viram aonde estudantes universitários estudam. Como é que alguém vai pensar em entrar na universidade sem nunca ter posto o pé aqui mesmo estando dentro da cidade, cara? E aí a gente viu como que aquilo era importante. Demais. Os jovens pela primeira vez. Naquele dia que a gente foi fazer um outro evento, às 1h da tarde, um aluno aparece no pavilhão de aula B e fala assim, ô professor, é aqui mesmo que é? Eu falei, a gente vai ter oportunidade de almoçar no RU? Porque eu ouvi falar que tinha almoço aqui e eu tô sem almoço.
Não tinha. Ele não tinha como almoçar. Aí eu fui lá, tirei o dinheiro, dei pra ele falei, almoça e volta. Né? E quando terminou esse evento aqui, nós tivemos 80 ideias de negócios criadas. Nossa. Foi aí que eu voltei, já uma semana depois, cheguei no meu departamento e vi um rapaz parado perto da escada. Ele ficou me olhando. Eu fiquei, uai, o que está acontecendo? Não falou nada. Eu comecei a subir a escada e ele veio atrás de mim. Eu fiquei mais preocupado ainda, né? Aí eu entrei no corredor, que eu tenho um corredor para chegar na minha sala, olhei para trás, ele tava vindo, a cara um pouco fechada. Eu falei, uai, tá acontecendo alguma coisa. Na hora que eu botei a mão na maçaneta da minha porta, ele, você que é o professor Alan? Eu falei, só vim aqui te agradecer. Minha filha foi a campeã das escolas públicas, ela não para de falar que o sonho dela agora é colocar o projeto em prática e entrar na universidade. Você sabe como que você mudou a vida da minha filha? Eu quase chorei naquele momento. Porque eu vi que a alegria não era minha de ter realizado o projeto, era do pai de ter visto a filha criando uma perspectiva de futuro que ela nunca teve. De fazer o jovem pela primeira vez entrar na universidade e pensar assim, eu posso. De quem nunca na história se envolveu com alguém que tem negócio, pensou em criar o seu próprio negócio. Olha que coisa interessante. Você foi de virar a chave ali, né? De virar a chave. Virar a chave é um clichê que eles falam, mas é isso mesmo, é virar a chave, da pessoa começar a pensar, olha que legal. De pai me ligar no meio dessa maratona de criação de projetos, um pai me ligar, nem sei como conseguir meu telefone. Ô, professor Alan, tudo bem? Eu sou o pai da fulana tal aqui da escola. Ela está criando uma ideia de negócio aqui. Eu botei minha mulher para escutar, veio a prima, já escutou, mas eu queria que você me falasse se tá bom o que ela está fazendo. Sabe qual que é a transformação? Da família inteira. Ela botou o pai para falar, a mãe para escutar, o primo para discutir. Entende como que um projeto pode transformar a vida de muita gente? Total. Então isso faz diferença na vida dos outros de criar essa perspectiva de futuro. Legal demais, né? Muito massa. Produção, tem mais foto aí? Aí já é na sala de aula. Sala de aula. Sala de aula, mas isso é uma curiosidade. No fim de todas as minhas disciplinas, todas, a última aula é uma aula sobre a vida. Não é sobre nada. Eu já dei prova, já lancei as notas e falei assim, gente, agora tem uma aula que é sobre a vida, que é o meu dever de ensinar, me fez aprender que a sala de aula normalmente não ensina ninguém a lidar com os problemas que a vida vai apresentar, e normalmente eles são muito maiores do que os problemas profissionais que você vai enfrentar. Mas não ensina. E aí, por um episódio que aconteceu comigo quando eu era professor da Federal de Uberlândia, que uma aluna minha tentou suicídio, aquilo me abalou muito, e eu vi que eu tinha que dar minha contribuição para a vida das pessoas. Então tá aqui, eu tô discutindo sobre a vida, sabe? Legal demais. Sobre lições de vida, sobre o que realmente faz sentido na vida de alguém. E uma das coisas que eu falo é que você jamais vai conhecer um profissional de sucesso que se sinta um ser humano fracassado. Porque nem autoestima para pensar e realizar projeto ele tem. Então isso aqui é a realização de um dever meu, e espero me aposentar fazendo isso aqui. Eu acho fantástico, Alan, porque na atualidade, né, no mundo, cada vez mais, precisa trabalhar a saúde mental dos jovens e tudo mais, porque a gente analisa, e passava muito batido durante muitos anos, mas se você for parar para analisar, muitos jovens vêm para cá novos, né, 18 anos e tudo mais, longe dos pais, sem ter um apoio, e às vezes passa por situações que às vezes ele vai alimentando a coisa ali e você não tem a mínima noção do que ele está enfrentando, a tempestade cerebral que ele está passando, dificuldades financeiras ou de relacionamento, e isso é um alento, né? Tipo, você chegar e falar determinadas coisas, encoraja, pode contar comigo, eu estou aqui, e foge do que é o convencional, só o professor dar aula e ir embora para casa e tchau. Exato. E pensa. Eu acho isso hoje, muito legal, só para complementar, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários tem lá uma estatística que mostra que a incidência de problemas emocionais, síndromes ansiosas e depressivas entre estudantes é de alta prevalência. E, sobretudo, no início e no final do curso de graduação. Também da pós-graduação, mas estou falando só da graduação. Por que isso acontece? Porque, normalmente, no início da graduação é quando você entra num mundo completamente diferente do que você já viveu. Muita novidade. É um mundo diferente de descoberta do que é
aquela graduação, a pressão da graduação, mas um momento social de criar novos vínculos que nem sempre dão certos, que às vezes são mais frouxos. E ao final, quando você tem uma pressão muito grande de e agora? O que eu vou ser da vida? Não tem emprego para todo mundo. A verdade é essa, não tem. verdade. Tem muito subemprego aí. Então, Tem. as pessoas ficam com medo de eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir o estágio. Então, tem alta prevalência nesses momentos pelas Concordo. pressões sociais. Concordo. Tem mais uma foto aí? Essa foto aqui aí faz jus a um outro elemento que eu também faço na vida. Eu sou professor de mestrado e doutorado na pós-graduação Uhum. e a gente participa de conferências técnicas, né? Uma das minhas áreas é inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico. E aqui eu estou lá em Manaus, numa conferência, falando sobre inovação e biodiversidade no Brasil. Então, assim, mas é uma representação mesmo de que a gente também é pesquisador e a pesquisa é uma luta no país. Falando nisso, já fazendo uma defesa muito grande, todos os países subdesenvolvidos do mundo têm como carro-chefe commodities. No caso do Brasil, o que carrega o nosso PIB também é commodity. Mineração, agro, e claro, né, muita tecnologia para fazer essas coisas carregarem o PIB, mas em todas as grandes nações que se desenvolveram economicamente, a tecnologia e a inovação é um elemento preponderante para que isso aconteça. E o Brasil investe muito pouco em pesquisa, muito pouco em inovação, e nós temos que acreditar mais que a pesquisa, a inovação, a tecnologia é um rumo para o desenvolvimento, para superar a desigualdade socioeconômica. É por isso que eu sempre defendo realmente a pós-graduação é fundamental, porque sem ela não tem pesquisa no país. Sim, com certeza. Legal. Tem mais foto aí, produção? Ó, Esse olha momento aí. só. Isso é uma outra. Olha, coincidentemente, é uma outra coisa que representa um elemento importante da minha vida. Eu criei um projeto já tem quase 10 anos que chama Educar para a Vida. Muito baseado nesse aprendizado que eu tive lá de levar essa reflexão. Uma associação chamada Amor Exigente me chamou para dar uma palestra cujo tema era Família e Juventude. E aí eu fui dar essa palestra, a primeira vez que fui dar uma palestra não técnica, da área técnico-científica. Eu fiz a palestra, depois que eu terminei a palestra, um monte de pai e mãe começou a chorar e fez uma fila para me abraçar. Eu falei, nossa, que legal fazer isso. E aí me convidaram, vai para a escola, para você dar essa palestra na escola. E aí eu criei um projeto chamado Educar para a Vida, que eu comecei a ajudar escolas a fazer um evento chamado Educar para a Vida, que une pais, professores e estudantes para discutir o papel da educação, a formação dos jovens e os desafios da vida moderna. Em outras palavras, colocar escola e família em parceria, em prol de uma educação integral e socioemocional dos jovens. E nisso eu já fui em praticamente todas as escolas de Viçosa e dos municípios aqui ao nosso redor, levando essa palestra Educar para a Vida e criando esse evento. Maravilha, Alan. Que isso, Ana. Muito bom, cara, ouvir um pouco mais e eu encaro sempre como uma missão, né? Na vida a gente sempre tem uma missão. E essa missão aqui, cara, é fantástica mesmo, né? O professor, ele é um dos profissionais assim que a gente tem que mais aplaudir, admirar, porque realmente é transformador. Entender que também é um currículo extra escola, né? Extra ensino, né? Extra ensino. Levar realmente esse acolhimento de forma que consiga fazer essa comunicação entre escola e estudante e pais, isso é fundamental. O Alan, conta para nós como é que foi essa experiência no Maranhão lá, com as comunidades extrativistas, quebradeiras de coco babaçu, como foi essa experiência, como é que impactou na sua vida isso? É legal, isso aí muita gente não sabe. Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Maranhão. Foi a primeira vez que eu saí de casa na vida. Isso quanto tempo? Assim que você formou? Assim, foi 2008 isso aí. Que assim que eu formei, eu fui andar de avião, né, também para poder chegar lá. É muito inseguro, porque não é todo mundo que sai da universidade com a segurança de que, não, eu tenho toda a competência que eu preciso para fazer a realidade e a transformação acontecer dentro de uma organização. Não, eu fui muito inseguro. Mas fui para o Maranhão, uma realidade completamente inóspita. Eu lembro que quando eu desci do avião, a primeira coisa que aconteceu foi chorar. O que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém para me proteger, eu não conheço ninguém. Então, quando você sai do seu círculo de confiança,
Da zona Você, de conforto, da né? zona de conforto, você se desestrutura, Uhum. porque você fica muito ansioso e muito inseguro sobre o que pode acontecer com você. Por isso que eu falo que é na sua integralidade você tem que ser protagonista e acreditar, ter autoestima que a coisa vai acontecer. E aí lá eu vivi uma realidade assim que me proporcionou muito aprendizado de conhecer a realidade do Nordeste, rodei muito e eu tive um aprendizado que é, pô, eu estava inseguro, mas eu sabia coisa demais, cara. A insegurança era minha. Depois eu aprendi que não, eu sei coisa demais. Eu sei que eu posso contribuir com um monte de coisa que acontecia e realmente eu fiz muita coisa. E aquilo me amadureceu muito, tive muita relação com comunidades. Uma coisa que aconteceu lá é que eu tinha uma fábrica de produção de beneficiamento de castanha de caju, que o governo tinha gastado R$ 1 milhão. Foi lá, né, por meio de um projeto, deu R$ 1 milhão para fazer a fábrica e chegou lá, a fábrica estava inutilizada e depreciada. E eles falaram assim, ó, sua função é reerguer essa fábrica. E eu falei com o técnico do governo lá que me contratou, eu falei, nem no seu sonho eu consigo fazer isso. Falei com ele, não tem jeito de fazer isso. Eu falei, mas como não tem jeito? Não, vocês fizeram tudo errado. E em projetos dessa natureza, o dinheiro não resolve tudo. Porque para uma fábrica dessa você precisa de insumo. E o insumo vem das comunidades organizadas. Se elas não estão organizadas, como é que a gente garante a matéria-prima para isso fazer acontecer? E outra, a fábrica é de gestão coletiva. Se não tem organização ou governança coletiva para fazer a gestão acontecer, não tem fábrica sendo gerenciada. Então não adianta botar dinheiro, que o dinheiro vai embora, vai acabar. A gente precisa da organização primeiro para depois fazer a coisa acontecer. E aí eu fui fazer um diagnóstico do que tinha acontecido. Foi um despreparo mesmo do recurso público. É por isso que recurso público, para ser bem investido, tem que entender muito bem do problema que ele está sanando e das variáveis contextuais que são importantes para fazer acontecer. Eu cheguei e falei, só tem uma coisa. Primeiro, organiza a comunidade, faz com que essa comunidade entenda o processo produtivo, invista individualmente em cada organização coletiva que existe nas comunidades. A gente trouxe empresas, a Natura começou a trabalhar lá, que trabalhava muito com a Associação de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu e também com organizações e associações de coletadores lá da castanha do caju. E que fantástico entender como é que as mulheres se organizavam no Maranhão para conseguir gerar renda para suas famílias através do coco babaçu, que a grande maioria das pessoas não conhece. E a gente fez uma articulação com a multinacional Natura, que comprava também o insumo e aquilo aumentou a renda daquelas mulheres. E a gente viu como é que a organização coletiva é um elemento fundamental para a geração de renda, para a sustentabilidade e para a reprodução social daquelas comunidades. Isso é fantástico para entender como que políticas públicas podem dar certo. Demais, é tudo muita organização, né? Você ter visão das coisas. Eu sempre gosto de analisar a visão de fora. Exato. Compactuo isso que você está falando, porque às vezes a gente tem uma... E tudo no começo ali, quando a gente sai da zona de conforto, a gente se sente inseguro, se sente despreparado. Poxa, não tem um familiar aqui perto, não tem uma pessoa para contar, para desabafar se algo der errado, né? A gente vem com 1000 preocupações. Mas, ao mesmo tempo, durante o caminho, a gente vai entendendo que realmente o nosso conhecimento vai destravando, vai abrindo portas. Que algo que a gente vivenciou, ela é valiosa demais para determinadas pessoas. E você ter essa visão, né, ampla e conseguir contribuir com isso, as pessoas encararem, vestir a camisa, de repente, quando você olha para o lado, tá todo mundo ali, cara, comprando a sua ideia, investindo junto com você, encorajando para transformar aquilo ali. E eu gosto muito de pensar no aspecto social. O Lespa também sempre faz muito o aspecto social de comunidade mesmo. Mas você está falando das mulheres, poxa, vamos encorajar as mulheres, vamos unir forças, não vamos competir entre a gente, não. Vamos unir força aqui que todo mundo vai sair ganhando. Tem uma grande empresa aqui que vai chancelar isso. Tem certeza que vai impactar no seu bolso, vai impactar na sua geladeira aí no final do mês. E aí a galera vem uma união, né? A união faz a força. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano só. Um ano foi pouco, mas foi o tempo suficiente para saber muita intenso, coisa. né? Você está falando isso aí, eu vou até lançar assim, eu e meu irmão temos uma trajetória muito junta, né? Inclusive agora como professores. E o que você acabou de falar, nós estamos fazendo um livro que vai ser lançado no ano que vem sobre cooperação e confiança.
e que para a gente é a moeda do próximo século, a moeda econômica do próximo século. Mas vamos trazer assim, como é que confiança é um elemento fundamental da vida humana que mantém relacionamentos saudáveis, que mantém uma empresa saudável, que é um dos principais ativos das empresas mais produtivas, e como é que confiança leva à cooperação. E assim, você pode refletir sobre por que o mundo tem mais guerra hoje? Nós temos menos relações de confiança. Por que nós temos mais polarizados? Quanto maior a polarização, menor a relação de cooperação, menor a relação de confiança. Quanto menor a relação de confiança, menor a capacidade que o indivíduo tem de cooperar com o outro. Se eu não confio em você, como é que nós vamos construir alguma coisa junto? Exatamente. Então nós estamos escrevendo sobre isso. Não é um livro teórico, não, mas é a partir da teoria. Dessas coisas que você vive e faz uma reflexão, fala, não, faz todo sentido. Num casamento, quando marido e mulher rompe um pouquinho da sua relação de confiança, eles tendem a ficar mais individualistas. Isso. Se ficam mais individualistas, não tem como crescer junto e cooperar para transformar a realidade dos dois juntamente. Um começa a fazer uma coisa e o outro individualmente outra. Perfeito, Alan. Muito legal, cara. A gente voltar ali um pouquinho ao assunto do seu irmão também, que é uma figura... Eu acho que assim, né? Quem é gêmeo, cara, já tem uma ligação... Perde até o nome, né? Os gêmeos. Os gêmeos, né? Eu acredito que muita gente, assim como eu, Juliano, a gente encontra esses dois na rua, a gente olha de longe e fala assim, Alan ou Alaí, cara? E aí, eu cumprimento de um jeito, porque eu sou mais próximo do Alan, não que eu não seja próximo do Alaí, mas a gente sempre fica assim, cumprimenta os dois. Eu queria que você falasse um pouco do seu irmão, cara, porque vocês sempre estiveram juntos, muito parecidos, até por escolher a vida acadêmica, né? E falar um pouco dessa trajetória, dessa caminhada de vocês dois aí. Eu falo que isso até confunde a nossa identidade. Todo dia alguém me confunde com meu irmão gêmeo. Todo dia, assim, passando na rua, alguém me cumprimenta. Outro dia eu passando ali no centro de Viçosa, aqui, tudo certo lá para reunião da agora de tarde? Eu falei, não, tudo beleza, tudo certo. Eu não sabia quem que era, tava meio rápido, não, tudo certo. Aí eu tive que ligar pro meu irmão e falar, aqui, tá tudo certo para reunião hoje? Porque alguém passou aqui e falou isso. Então, né, alguém cumprimenta, eu continuo conversando, então, mas tem uma relação muito próxima. Assim, eu acho que nem todos os gêmeos são como nós somos. Eu não tenho a menor dúvida de que eu também cheguei aonde eu cheguei, porque eu tenho um irmão gêmeo que andou sempre junto comigo e eu sempre junto com ele a vida inteira. Não é só estar do lado, sabe? É compartilhar a vida mesmo, de ser cúmplices de tudo que acontece. Evoluir também junto. Evoluir junto. Quando um vê que o outro está crescendo, o outro quer crescer também. Quando um vê que o outro tá com algum problema, ele sente o problema e quer ajudar também. Então essa relação de ajuda mútua, de quando você precisar ter alguém do seu lado, é uma coisa absolutamente fantástica. E das diferenças? Existem diferenças entre vocês dois, assim? Eu falo que eu sou mais bonito que ele. E ele fala que é mais bonito que eu. Então. Todo mundo pergunta assim, por que você não faz a barba? Ou bota um brinquinho? Pra diferenciar? Aí eu falo assim, se ficou bonito pra ele, vai ficar bonito pra mim. Olha, mas você é um atleta também. Seu irmão também, ele pratica ali as maratonas física. Tá vendo? Não é uma curiosidade, pratica, tá, pessoal? Ó, esse cara aqui é fantástico. A gente tava lá na maratona, cobrindo a maratona lá uma vez, fazendo a filmagem. Quando eu vejo um cara voando ali na linha de chegada, eu falei, meu filho, que cara ali que tá com gás? Sempre nos pódios agora. Ele deve ter escolhido 10 km, mas ele podia ter escolhido 30, que já dava conta. Com certeza. Esse cara aqui é fantástico mesmo. Que o cara Cara, e uma curiosidade que todo mundo quer saber aí, né? Você já deu aula no lugar do seu irmão? Cara, já. Isso aí. Que beleza, né? Pessoal, Já dá um corte esse aqui, ó. Já dá um corte. Tem o fato de ser gêmeos, né? Tem que ter as coisas boas. Ele vai me substituir, não fala quem é você. Ele dá aula e ninguém percebe que foi substituído. O fato da gente ser da mesma, entre aspas, da mesma área também, em linhas de pesquisa, acontece isso. Eu vou substituir ele me substitui. De vez em quando a gente dá aula em conjunto, que é uma coisa muito legal. O fato de ser gêmeos, que isso, 2 pessoas são gêmeos e tal. Esse é um fato muito legal. A gente compartilhou muitas coisas na vida assim. Legal, o fato cara. também muito curioso é que o Papa Francisco fez um evento, falecido e digníssimo Papa Francisco, fez um evento chamado Economia de Francisco, que ele queria repensar a economia global. Segundo ele, pela encíclica mesmo que ele publicou, chegou o momento da gente pensar a economia global e os efeitos dela.
tudo que a gente está vendo, aquecimento global, poluição, desigualdade social, milhões e milhões de pessoas passando fome. E a pergunta do Papa é como fazer diferente e repensar a economia para diminuir esses efeitos perversos. E aí ele fez um evento e selecionou 500 jovens no mundo inteiro. No mundo inteiro. E por coincidência, eu e meu irmão fomos selecionados. Que maravilha. Juntos também, a gente falou, nossa, não é possível. Os dois, né? Porque assim, quando é gêmeos, quando tem uma oportunidade, só um vai passar. Curiosidade, concurso público para professor, os dois da mesma área. A gente só tinha mestrado. E concurso abre uma vaga. E quando só abre uma vaga, só um vai passar. Mas a gente já tinha um combinado. Quem vê o edital primeiro tem o direito sobre a vaga. Toda cooperação para dar certo tem que ter regras. Com Né? certeza. Lógico. E aí ele viu que tinha um concurso que exigia só mestrado para a Universidade Federal Rural da Amazônia, do Pará. Uhum. E aí eu falei, então você tenta. Porque já é raro aparecer um que só exige mestrado. Na época a gente só tinha mestrado. Então ele tentou, passou na prova e assim como estava lá ainda, saiu um outro edital que era para professor que só exigia mestrado na Federal de Uberlândia. Aí ele falou assim, nossa senhora, muito melhor do que no Rural do Pará. Uhum. Mas você que vai tentar agora, porque eu já tentei. Uhum. Aí eu fui, tentei, passei. E curiosidade, assim, como que pode, cara? A gente tomou posse na mesma semana. Que maravilha. E aí, antes de terminar o mestrado, nós dois tínhamos sido aprovados no concurso público, 24 anos de idade, para professor efetivo de 2 universidades. Eu fui para Uberlândia, ele foi para a Federal Rural do Pará, em Paraupebas. Só que a condição lá é muito inóspita, então ele não conseguiu ficar lá, não se adaptou. E aí pediu exoneração depois de 5 meses e conseguiu uma vaga no governo de Minas para ser diretor de cooperativismo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se deu muito bem lá e conciliou depois isso com um doutorado lá na UFMG e depois ele veio para Viçosa. Eu estava em Uberlândia, nesse inteirinho eu pedi transferência. Ele chegou primeiro aqui. Não, eu cheguei. Ah, tá, você chegou. Depois de um ano na Federal de Uberlândia, eu pedi transferência e vim para Viçosa. Meu pai tinha teve um problema grave de saúde e aí eu me senti na obrigação de voltar também. Graças a Deus consegui vir. Depois de 4 anos, meu irmão veio como professor. Entendi. Aí vocês juntaram aqui. É muito curioso isso, porque a vida inteira estudamos juntos e depois a gente volta, muito curioso. fica alguns anos separado e voltamos a ficar juntos. E falando do seu pai significa muito para vocês, né? Um grande mestre da vida de vocês. Como foi para vocês, imagino, emocionante aí, né? Se juntar aí e estar com seu pai nesse período que ele mais precisou de vocês também. Né? Meu pai já falecido há alguns anos. Continuando a história, quando eu tomei posse na Federal de Uberlândia e meu irmão na Federal Rural do Pará, morávamos só eu, meu irmão e meu pai. Meu irmão gêmeo e meu pai. Meus pais haviam se separado e minha irmã também se mudou para São Paulo junto com minha mãe. Meu outro irmão casou, foi morar em outra casa. São morávamos, 4, né? São 4. Eu, meu irmão gêmeo e meu pai. Nós tomamos posse na mesma semana. Fomos embora. Meu pai ficou sozinho em casa, né? Meu irmão aqui em Viçosa dava todo o suporte, mas ele morava sozinho. Cheio de saúde. Mas 30 dias após tomar posse, meu primo me liga. Fala assim, aconteceu alguma coisa com seu pai. Liga para sua casa. E eu liguei para o meu irmão, que morava aqui em Viçosa, que é o meu irmão mais velho, chama Alex. Falei, Alex, o que está acontecendo? Que ninguém me avisou. Pai sofreu um infarto. É muito grave, a gente não sabe se ele vai sobreviver. Quando você puder, você vem. Quando eu puder, eu venho, eu já fiquei desesperado, né? Mas Uberlândia não tem como, não tem ônibus toda hora, não tem ônibus para Viçosa. Não consegui pegar um avião, esperei até 4 horas da manhã, fui para a rodoviária, conto essa história muito em palestra. Quando eu cheguei na rodoviária, consegui um ônibus, e aí eu me dei conta de uma coisa, eu nunca tinha dito pro meu pai, eu te amo. A nossa relação era ótima mesmo, assim, de carinhosa, mas o eu te amo mesmo a gente nunca tinha dito, sabe? E aí eu vim rezando de Uberlândia a Viçosa e falei, Deus, não vou pedir que não o leve, se essa for a sua vontade, mas que pelo menos me deixe chegar lá e dizer o que eu nunca disse. Porque senão, como diz Anne Frank no livro dela, a gratidão tem que ser maior do que o remorso. E normalmente o remorso é maior do que a gratidão.
porque a gente deixa para fazer só depois. Nossa. E aí eu vim rezando quando eu cheguei em Viçosa. Era hora de visitar, acabei de chegar, era hora de visita no CTI. O médico falou assim, parentes do seu Sebastião não podem visitar. Eu já olhei para meu irmão mais velho e falei, deu ruim. E aí o médico veio e falou assim, olha, seu pai vai ter que ser transferido para Belo Horizonte agora, já conectei com o hospital, a vaga está lá, a UTI móvel já está chegando, a ambulância, um de vocês tem que ir. Eu falei, pode deixar que eu vou. Aí eu entrei na ambulância. E minutos depois meu pai chegou na maca, já não conseguia falar quase nada. Mas na hora que ele entrou na ambulância, que ele me viu, ele deu um sorriso. Eu vi que eu estava completamente errado. Naquele momento eu vi que eu estava errado. Porque a gente já tinha dito eu te amo um pro outro uma infinidade de vezes, de várias maneiras que eu não tinha percebido. É quando ele me chamava, eu e meu irmão, vamos no Pesque Pague, era o eu te amo que ele estava dizendo. Porque ele não queria ir, mas ele sabia que a gente gostava. Quando ele saía da missa, comprava um pudim, levava pudim pra gente, era o eu te amo que estava dizendo. Quando ele ia lá e fazia, quando a gente estava passando mal, fazia a cruzinha na testa, rezava, era o eu te amo que ele dizia. Nesse olhar, era o eu te amo que eu dizia, mas é como a gente estava explicando aqui, com a vida atribulada, a gente perde a capacidade de ver o tanto de eu te amo que tem nessa história. Né? E aí falei eu te amo, e foi a época que eu mais falei eu te amo na minha vida, que meu pai escutou muito. E meu pai ficou internado muito tempo. Ele fez 3 cirurgias cardíacas de troca de válvula no coração, de abrir o peito. Teve 2 AVCs. E nisso, desse episódio até o falecimento dele, foi 4 anos. E todos os anos ele ficava internado, no mínimo 2 meses, direto no hospital, por infecção na válvula do coração. Meu irmão terminou o doutorado dentro do hospital. A gente fazia muita coisa dentro do hospital, lá em Belo Horizonte. Mas a gente ressignificou a vida e a experiência do cuidado humano, sabe? É uma coisa fantástica. Foi uma despedida aos poucos, né, Ana? Não foi uma despedida imediata, assim. Vocês tiveram tempo de passar por essa etapa de autoavaliação. Acredito que passa um filme na cabeça, Sim, né? Da infância, desse cuidado que você teve. Sim. Eu acho fantástico isso. Acho que não foi nem disso. despedida, mas foi um momento de ressignificar a forma como a gente vive, cara. É quando você passa por isso, é que você vê o que realmente vale a pena ser vivido. É isso. Os valores da vida. Dos valores da vida, da relação. No momento em que você tem pessoas idosas em casa, por exemplo, que demandam mais cuidado, você tem parentes enfermos, pode acontecer muito dos familiares entrarem em choque ao invés de entrarem em cooperação. Porque aí você tem que ter muita relação de confiança e cumplicidade entre todos para que o cuidado aconteça. Porque é no momento em que a gente mais precisa de alguém que a gente vê se alguém ama a gente de verdade. Com certeza. Porque eu falei isso lá hoje com o meu avô, né? No momento da nossa inutilidade é que a gente vê quem ama a gente de verdade. Porque enquanto a gente é útil para alguém, é muito fácil as pessoas estarem perto da gente. Minha avó fala. Quando eu fazia biscoito, toda tarde estava lotado de gente aqui. Agora que eu não consigo cozinhar mais, cadê todo mundo? Pô? Exatamente. E isso aconteceu muito nas roças, né? Porque as roças foram perdendo um pouco da sua essência. As pessoas foram ficando mais velhas, não tinha aquele monte de comida no fogão, aquelas coisas, porque né, o pessoal mais velho fica muito inabilitado de fazer. E foi perdendo essa questão de visita e ele se sente muito... culpado, não, ele se sente isolado e culpado, né? Ele se culpa o tempo todo. O pessoal idoso, né? Posso falar com minha mãe, meus avós também que já faleceram, sente muita falta disso, né? Da casa cheia. Eu sempre falo com minha mãe, eu falo, mãe, eu gostaria de ser muito mais presente. Eu valorizo muito isso também de momentos. Graças a Deus participei de muitos momentos assim com a minha família, com meu irmão, minha mãe. Só que a gente sempre quer mais, né? A gente sempre se culpa por não estar mais ali. E aí eu sempre paro para pensar sobre a vida, que são momentos, né? A gente vive ciclos. Hoje eu sou pai, tenho um menininho de 1 ano e meio, e ele exige muita atenção, a gente precisa estar ali, precisa correr atrás do ganha-pão, né? Correr atrás de trabalho e tudo mais, e às vezes o dia passa assim, mano. Quando a gente olha, cara, piscou o dia, piscou a semana, piscou o mês, e fala, cara, eu não fui na casa da minha mãe, cara. Isso, preciso preencher isso. Fica um vazio ali, sabe? E ela tem toda a razão de cobrar. E muitas vezes quando eu vou na casa dela, eu falo isso, mãe, desculpa, eu não tava à toa. Às vezes
o momento do ator é descansar a mente, porque você tá tão acumulado e tudo mais, mas eu concordo que realmente precisa mais. Aí olha ali e fala pra sua mãe que você Mãe, desculpa até a mãe. Saindo do podcast eu já vou aí comer um biscoito de polvilha com a senhora. Você tá falando isso, só dá um... Eu acho que é também uma lição de vida. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Porque não há nada mais valioso na sua vida do que o seu tempo. Verdade. Há muitas pessoas que mandam um pix. É diferente de estar presente. Sabe por quê? Porque você abriu mão de outras coisas para se fazer presente na vida de alguém. Concordo. Essa pessoa vai valorizar isso. Às vezes, você saiu daqui para ir lá em Belo Horizonte dar um abraço em alguém que está fazendo aniversário. Cara, isso, para ela, tem um valor simbólico gigantesco. Muito mais do que você simplesmente mandar no WhatsApp. Um presentinho Parabéns. aí. Ó, toma um presente aí. É porque é o tempo, cara. É verdade. Todo mundo tá atribulado. Falou tudo. Né? Todo mundo tá atribulado. Todo mundo não tem tempo para nada. Mas quando você doa o seu tempo, você deu o que de melhor você tem na vida para dar. É verdade. Falou tudo. E o tempo não volta atrás. Não né, volta. É único, né? É único. Muito legal. Só contar um outro episódio do meu pai. Claro, fica à assim, vontade. Tem muitas histórias que foram marcantes, assim, sabe? Uma delas, meu pai passou a ser muito brincalhão. Eu não sei o que aconteceu neurologicamente, que em alguns momentos ele começava a chorar e rir ao mesmo tempo. Mas não era um choro, era lágrima e a gente começava até a rir. Então a gente partilhou de muito sorriso nesse momento. Na terceira cirurgia cardíaca dele, ele já estava muito debilitado. O médico falou que não sabia se ele ia sobreviver. A cirurgia durou mais de 6 horas. E ele foi para o CTI. Depois eu fui visitá-lo no CTI na primeira visita. E eu fiz a ele uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Pai, você teve medo de morrer? O cara que já passou por 3 cirurgias cardíacas, 2 AVCs, por tudo isso, não sei porque eu perguntei. Ele falou assim, dessa vez eu achei que eu tinha morrido. Porque quando eu abri o olho, eu vi uma luz tão forte, uma loira tão linda que eu achei que era uma anja e estava no céu. todo mundo começou a rir, sabe? A pessoa que acabou de sair da terceira cirurgia. E aí ele me fez uma pergunta, eu falo muito isso em palestra e vou a vida inteira levar esse aprendizado porque é uma forma de honrar o nome dele. Ele pegou na minha mão, olhou dentro do meu olho e me fez uma pergunta. É uma pergunta que eu falo que ninguém nunca vai esquecer. Você está tratando das minhas galinhas? Foi essa a pergunta. Eu nunca vou esquecer de tudo, né? Eu dou esse exemplo. Por quê? Ele virou para mim, porque quando eu chegar em casa eu quero comprar mais 10. Falei, uai, você que vai tratar? Ele começou a rir. Então você vai me ajudar. Mas aquilo me deu um estalo, que é um dos principais ensinamentos de vida que eu carrego, sabe? Como é que pode alguém estar no CTI, não sabe se vai sobreviver ao dia seguinte e está fazendo planos para o dia seguinte, o dia de amanhã. E tem um monte de gente aqui fora, jovem, cheio de saúde, que não tem perspectiva nenhuma de continuar vivendo. Por isso que nós temos que fazer plano para o dia seguinte, para amanhã, para coisa que a gente quer realizar. Isso chama fé também, né? De fé de querer sempre mais, de querer estar presente, de querer contribuir, de permanecer na vida e continuar contribuindo, de existir, cara. O existir é o maior presente que um ser humano pode ter. E aí é exatamente isso que você está falando. Exato, Cara, vamos lá, mudar de assunto um pouquinho. Comunicador nato, né? Todo mundo sabe que você é, mas quanto que foi essa virada de chave que você... que isso fez sentido na sua vida e se tornou uma das suas maiores ferramentas? Cara, eu falo que comunicação hoje é um negócio... Não é? Estamos aqui no podcast, falar não é fácil. Na hora que você bota uma câmera assim, a gente já começa a tremer. E também meu irmão gêmeo, por ser igualzinho a mim, né? Cara, nossa autoestima era zero. Primeiro a gente era era gordinho, né? Cara, eu lembro de vocês, mas eu não lembro de vocês gordinhos, não. Depois a gente ficou muito magro e cheio de espinha. Era tanta, mas tanta que eu tinha muita vergonha. Então assim, eu não tinha autoestima, cara. E como é que é arrumar namorada sem autoestima? Né? No F-Rolfs, na escola do ensino médio, eu já não falava muita coisa. Quando entrou na faculdade, eu comecei a perceber que quando alguém fazia uma pergunta para mim, eu tinha que apresentar alguma coisa, eu começava a pipocar umas bolinhas vermelhas no meu pescoço de tanta vergonha. Caramba. E eu, de vez em quando, eu me pergunto, como é que eu superei tudo isso? Teve um negócio que foi muito interessante.
um primo meu falou assim, olha, pra você arrumar namorada, não preocupa não, você não precisa ser bonito, mas você tem que ter um bom papo. É estratégia comunicativa, né? E eu fui viajar, passei na rodoviária, tava vendendo uns livros, um livro era Como Ter um Bom Papo. Mentira. Esse- Já eu direto tenho- ao assunto, né? Eu que você tenho precisava. esse livro até hoje. Eu tenho esse livro até hoje. E aí eu falei, vou comprar isso aqui. Um dos primeiros livros que eu comprei na minha vida. Falei, vou comprar, ué. É a única saída que eu tenho. Eu comprei o livro Como Ter um Bom Papo. E lá tem, assim, entre aspas, um livro de autoajuda, médio comunicativo, mas aqui realmente tem muitas ferramentas interessantes de como é que você consegue articular o papo com alguém e ser interessante. Sentar na mesa com alguém, começar a conversar coisas e fazer com que a pessoa também participe da conversa e fazer o processo comunicativo ter sentido para todo mundo. E realmente aquilo ali me abriu a oportunidade de pensar um monte de coisa. Uma delas é, quanto maior repertório você tem, maior a sua capacidade de ter papo. E repertório é o acúmulo de conhecimentos e experiências que você tem ao longo da sua vida. Viajou muito? Tem muita experiência de viagem para contar. Né? Participou de muito projeto? Tem experiência para contar do projeto. Então, quanto mais você vive, mais coisa para contar você tem. E uma preocupação com o outro também. Com certeza. Então, isso aí me despertou. Falei, eu tenho que ter um bom papo. Eu comecei li a aquele livro, conversar. O Corpo Fala também, que era muito O Corpo engraçado. Fala também fala. Né? Isso, É muito bom. isso, é. Então, assim, hoje, como professor, eu falo isso muito dentro da sala de aula. Infelizmente, para superar o desafio da comunicação, e esse é o maior medo que todo mundo tem na vida, é o medo de falar em público. Eu falo, não tem jeito. Uma das formas de superar, às vezes, é expondo ao processo. sempre expondo. Mas para expor, você tem que criar um outro elemento chamado coragem. Coragem é a exposição. E aí eu, na sala de aula, tento transformar a sala de aula num espaço dialogado. O espaço dialogado não é um espaço que só o professor transmite o conhecimento, mas aonde há um conhecimento que é partilhado e a todo mundo é possível ter o processo da fala. Então, ao longo do semestre, todo mundo vai falar alguma coisa na disciplina, sabe? E eu já exponho isso. É pra gente aprender a falar mesmo. E aprende de forma coletiva, né, Alan? Porque cada um tem a sua crença, sua vivência, sua infância. Quando traz isso à tona, contribui muito. Você chega ali, cara, pô, que legal, cara. Aprendi algo com meu amigo que eu nem sabia. É de vivência, de Exato, coisas que ele falou e já participou, já validou. Para você, como professor, é um presente também, que você tem ali Você aprende 40... Todo dia. Não, a maior forma é. de aprender é ensinando, cara. Então, assim, Exatamente. outra coisa que eu falo muito é que todo profissional vai precisar, em algum momento, se expor ao processo comunicativo. Você vai fazer uma reunião, se você não é visto, não é lembrado, já viu essa regra? Sim. Cara, você entrou na reunião, não falou absolutamente nada. Você vai sair dali como se não tivesse participado, na maioria das vezes. Exatamente. Então, eu já fiz muita reunião em Brasília, com secretário, com diretores, nos ministérios, muita reunião em Belo Horizonte também, na Assembleia. Você vai em reunião, você tem que apresentar um projeto. A forma como você apresenta o projeto, né, ou seja, a sua estratégia argumentativa é tão importante quanto o projeto que você apresenta. Porque dependendo da forma como você vai apresentar, as pessoas nem vão entender a importância que o seu projeto tem. Então, quando você entende a lógica da argumentação discursiva, cara, isso é um elemento de poder muito grande. Nossa, demais, Alan. Alan, eu sei que você é um cara que você tem uma conexão muito grande com seus alunos, a juventude de modo geral, né? O que você pode falar, assim, de um jeito que você fala de uma forma muito verdadeira, assim, com os jovens, e o estímulo, você mesmo falou aqui, cara, ouvir de pais, né, Juliano, que, cara, virou a chave mesmo na vida de algumas pessoas. O que você acha da universidade para eles? A gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, os desafios que a universidade passa, né, Alan? Porque eu estava até analisando uma curiosidade, até retenção de informação. Cheguei até a comentar isso com o Alan uma vez, quando eu estive com ele. Quando a gente pensa assim, por que a aula dura 50 minutos? Por que uma partida de futebol dura 45 minutos? Por que mais ou menos esse horário? Uhum. Isso é algo que você vai buscar informação. Desde muito tempo, a retenção do ser humano, ele tem a capacidade de absorver o conhecimento até determinado momento ali. Até tanto tempo ele vai conseguir absorver. Depois pode ficar disperso. Só que aí tem uma coisa que a gente tem que trabalhar, que é o seguinte: hoje em dia a gente tem excesso de informação. Muito. 30 mil informações por dia, até mais. Inteligência artificial, tá vindo um misto de coisas aí, de novidades.
E já não é mais o como era da nossa época, da nossa geração. Para o jovem hoje receber uma informação, decodificar aquilo, absorver aquilo, é totalmente diferente. E muitas vezes isso impacta no dia a dia de uma universidade, a evasão de alunos, a mudança de várias coisas. Estão vindo matérias aí que a gente tem que, às vezes, avaliar a própria questão que o Alan já coloca em prática no dia a dia, que é pós-aula, valorizar o ser humano, valorizar a saúde mental, que é algo que, para mim, já tinha que estar participando Presente há muito tempo. muito tempo nos colégios de terceiro ano do colégio, na universidade, educação financeira, que a gente já conversou com o Luciano Duque também sobre isso, Sim. que são coisas que são independentes da disciplina, elas já têm que estar presente ali. E principalmente focar nessa saúde mental, que é algo que realmente é preocupante, criar momentos de lazer, proximidade com os alunos, ouvir os alunos, talvez ter um psicólogo ali 100% à disposição para ouvir ele, o que ele está passando, né? Então eu queria ouvir de você essa contribuição com os jovens e falar também sobre o futuro deles, o que você pode transmitir de mensagem, a importância da universidade, a importância de concluir um curso, tá, Alan? Porque eu já vi muitos alunos junto comigo na época de faculdade, o Juliano deve ter passado por isso, você também, que desistiram no meio do caminho. Sim. E às vezes ficaram frustrados, tá, pessoal? A gente entende que são momentos de escolha, às vezes de indecisões, mas concluir uma etapa é vencer na vida também. Por mais que às vezes você não gosta, não tem certeza sobre aquilo, mas você vencer aquela etapa junto com o seu ciclo de amizades, você ganhar um diploma ali, poxa, coroação do seu esforço para os seus pais verem aquilo, aí tudo bem, você vai ter um período para você pensar e você fala assim, ah, mas não era isso que eu queria. Tudo bem, vou virar um ciclo. Um novo ciclo vai acontecer. Você vai ter tempo para fazer isso. Então, eu queria ouvir de você essa fase que o jovem passa de indecisões, o que você está ali sempre de olho com eles ali, conversando com eles no dia a dia. Eu tenho uma frase que eu falo muito e que eu sei que muitos colegas partilham, é que a universidade tem que se reinventar. Eu acho que ela já está no caminho da reinvenção. E é importante dizer isso porque a universidade a qual, né, a gente entende, hoje recebe estudantes que têm perfil completamente diferente dos estudantes de 50 anos atrás. E a universidade está fazendo agora 100 anos, a Federal de Viçosa. E o que é essa mudança de perfil que precisa ser analisada? Primeiro, todas as universidades brasileiras hoje têm um índice de evasão que é importante, né? O índice de evasão significa que o estudante entra, mas não conclui o curso. E que até o número de entrantes nas universidades diminuiu. E quando você entra na universidade e não conclui, isso é ineficiência de gasto público, do ponto de vista que financeiramente você está gastando dinheiro que, infelizmente, o estudante não concluiu o curso. Tá? Então, assim, quanto mais a taxa de retenção aumenta, mais eficiente a gente está sendo na universidade. Primeiro é entender o perfil do jovem. Nós acabamos de falar isso. Está entrando um perfil de jovem que hoje a capacidade de concentração é mínima, né? Tem um grande neurocientista francês chamado Miguel Desmourguet, que fez um estudo sobre o impacto das telas, da tecnologia na juventude e nas crianças, mostrando exatamente o que a gente já sabe, mas confirmando cientificamente. Uma criança de 7 anos já viu mais tempo de tela do que todo o tempo de diálogo que vai ter com os pais durante a vida inteira. A capacidade de concentração e foco do jovem diminuiu de forma absurda. O que significa que quando você entra na sala de aula, cujo processo você já acha que é chato, porque a aula foi taxada por muita gente como chata e não deve ser, você já entra desestimulado ao aprendizado. Olha que coisa interessante, eu faço uma brincadeira na sala de aula e falo assim, gente, essa aqui é a disciplina de empreendedorismo, o que vocês querem saber? Aparecem 3 perguntas. Primeira pergunta, você dá pau por falta? Segunda pergunta, a sua prova é de escrever ou de marcar X? Nossa. E a última é mais importante, você passa lista de presença no início e no final da aula? E quando aparecem essas perguntas, corriqueiramente eu falo, gente, tá certo as perguntas, só que isso me revela o objetivo que vocês têm na sala de aula, que na maioria das vezes é o objetivo do desempenho e não da aprendizagem. Quando você está só preocupado com a nota, seu objetivo é só tirar nota. Eu não estou preocupado com a aprendizagem. E, na verdade, o desempenho, nesse caso, tem que ser consequência da aprendizagem. Aprendeu? Consequentemente. Porque hoje em dia, diferente de 50 anos atrás,
Um diploma não garante o sucesso de ninguém no mercado profissional. Exatamente. Um diploma não garante. Ele vai abrir portas, mas ficar lá dentro é problema seu, do conjunto de competências, habilidades e comportamentos que você adquiriu ao longo desse processo. E exatamente por isso, quando alguém vem falar assim, pô, não vale a pena mais fazer universidade. Você está errado. Vale muito a pena fazer a universidade. Se você pegar estatisticamente pessoas que estão falando isso, são pessoas que, obviamente, hoje estão muito bem posicionadas, mas é uma parcela extremamente mínima. É 1 em 1 milhão, tá? né? Embora haja muitas deficiências no processo de ensino-aprendizagem, porque, para mim, o ensino não pode ser mais só a simples reprodução da informação, onde eu pego um livro-texto e vou lá e reproduzo na sala de aula a informação que está no livro. Se for só para fazer isso, é absurdamente desestimulante, porque o estudante vai lá e lê. Ele vai lá e põe a inteligência artificial para ler para ele, escuta. Hoje, qualquer tema que você jogar no YouTube tem. Então, a sala de aula ela se ressignificou, precisa se ressignificar. Em termos metodológicos, mas em termos do papel também do docente e dos estudantes. Né? Que é mediação de aprendizagem, mediação da realidade com a prática, de vinculação do estudante com o mundo concreto. Né? Prova é uma coisa que está ali para provar o conhecimento do indivíduo. Mas normalmente é que a prova é nada mais, nada menos do que sua capacidade de memorização. Porque a maioria das provas é para que você marque um X numa frase que já está no livro. Exatamente. Então, sim, a prova às vezes só quer provar a capacidade de memorização que o indivíduo tem e não da capacidade dele de absorção ou da utilização do seu conhecimento para resolver um problema. Exatamente. Pegando um gancho que você está falando aí, Alan, eu lembro que eu tive a oportunidade de dar uma palestra para os estudantes de turismo lá na UFJF. Eu já estava tendo uma experiência já com agente de publicidade, aí um amigo de agência me convidou para dar essa palestra lá. E era a vinda dos grandes eventos para o Brasil. Copa do Mundo e Olimpíadas, naquela época ali. Aí eu cheguei, era uma turma do 5º período, se eu não me engano, né? Ou seja, 5º período já começa a ter um pouquinho de prática. Sim. 5º, 6º período já começa a ter um pouquinho de prática. Eu cheguei, Juliano, uma sala lotada de gente. Falei assim, quem aqui já está mentalizando alguma participação nessas Olimpíadas? Porque você pode se voluntariar, né? Você pode se voluntariar na Olimpíada, principalmente. Muitas capacidades sem entender aquele mega evento ali. Sim. E ganhar um dinheirinho, talvez, né? Eu perguntei na sala lotada. E a proximidade de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, assim, do lado, né, cara? E eu perguntei assim, tá, eu queria ouvir de vocês aqui. Aí eu passei todas as estatísticas, dados do que ia impactar Olimpíadas no Brasil, através de números, de investimento, de tudo mais, e de contratação de profissionais e tudo mais. Falei, pessoal, eu não vou me aprofundar muito na área de vocês, cada um pode ir para uma gastronomia, pode ir para o turismo de porta, para vender passagem turística, cada um pode ir para uma coisa. Mas eu queria o seguinte, isso aqui é um marco na vida de vocês. Vocês entendem isso? É todo mundo? Sim. Levanta a mão aqui quem já está se programando para trabalhar em alguma forma nesses eventos turísticos ou já está... Ninguém levantou a mão, cara. Aquilo me chocou de uma tal maneira. Eu falo assim, cara, isso aqui para mim, pelo menos para mim, seria um ouro, cara, um troféu. Eu estar inserido disso e participar disso de alguma forma. Se eu sei um pouquinho do inglês, se eu sei um pouquinho do espanhol, eu quero contribuir com isso aqui, eu quero ter no meu diploma, no meu currículo. Eu participei de uma Olimpíada, eu participei de uma Copa do Mundo, cara. Porque isso vai ser transformador. Naquela hora me chocou tanto, Alan, que eu falei assim, exatamente isso que você está falando. A pessoa, o estudante, ele só estava preocupado com o processo. Ele só quer chegar no final da coisa e ter meu diploma na mão. Mas e aí, cara? Você vai entrar no mercado, o mercado seleciona. Eu comecei o podcast falando uma coisa que quando eu estudava no F-Hofs, eu não tinha a menor dimensão do que era a universidade. E quando você entra na universidade, você vê a amplitude de oportunidades que tem. E isso tem tudo a ver com essa discussão. Por quê? Em algumas aulas, desculpa falar essa expressão aqui, mas eu falo para os alunos que uma das coisas mais fáceis que você pode fazer na universidade é pregar a bunda na cadeira e ficar 4, 5 anos só escutando o professor falar. Fazer prova e tirar 60%. Porque essa é a mínima, média. E você vai ter o diploma. Mas lá fora, no mercado de trabalho, não te cobra por 60%, é por resultado, é por desempenho, é pela capacidade de entrega. E o estudante que fica 4, 5 anos achando que formação superior universitária
é só escutar o professor falar e reproduzir a informação na ocasião da prova para ter o desempenho e ter o diploma, não aproveitou nada. Porque a universidade é um mundo de oportunidades. Você tem um monte de atividades extracurriculares, oportunidades de estágio, projetos que você pode desenvolver. Isso é a universidade. Tem uma pesquisa que saiu na revista Época, já tem um tempo, mostrando que, avaliando empresas dos Estados Unidos e pessoas de executivos, né, de grandes empresas, que 70% deles que foram contratados por sua competência técnica foram demitidos por problemas comportamentais, evidenciando que não é apenas o conhecimento técnico que faz alguém se dar bem no mundo profissional, para ascender cargos gerenciais ou coisas dessa natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Que universidade não é só para tirar nota de prova. Na universidade você vai aprender a se comunicar bem. É o meu exemplo. Eu era um cara tímido. Hoje eu tenho capacidade aqui de falo para milhares de pessoas todo mês. Você desenvolve capacidade comunicativa, desenvolve capacidade criativa, desenvolve-se vários comportamentos, desenvolve a capacidade de gestão de equipes, de trabalho em grupo, um monte de soft skills que são muito valorizadas no mercado, que são desenvolvidas ao longo dessa atividade. Então não é só ter o diploma que faz alguém, mas é realmente a capacidade da gente transformar a formação do indivíduo e ele absorver essa capacidade técnica para resolver o problema, mas ter habilidade comportamental para conduzir o processo. Exatamente, concordo exatamente. Nossa, muito legal. E eu compartilho dessa informação que você falou sobre quando você estudou na FRUF, não conhecia a universidade. Eu fui conhecer a universidade só depois, muito depois. Exato. Não tinha, né? Você passava na reta, você ia para a escola, ainda mais que eu estudei à noite, aí depois, à noite é poucos cursos que atuam, né? Cara, ia e voltava, cara, não sabia a dimensão. Às vezes ia na biblioteca por curiosidade, vou entrar na biblioteca e pegar a internet, não sei o quê. Mas ficou faltando, carrega essa pendência lá atrás da minha formação, de não ter esses acessos, né? Eu acho que talvez hoje um pouco mais fácil esses acessos na universidade, mas tem muita visitação. Inclusive, até aqui, falar, porque hoje se traz muitos alunos de fora para fazer a visitação na universidade, mas talvez da própria cidade não tenha essa inserção dentro da própria universidade para poder visitar. Então, fica aqui o meu pedido aí também para a reitoria, enfim, para o responsável, para poder criar um calendário também da cidade para poder fazer essa visitação, para poder estimular também essa questão dessa vontade. Ou seja, existe que seja mostrado isso, que seja estimulado. Exatamente. Roland, para encerrar, cara, chegando ao final, tá bom demais o nosso papo aqui. Demais. A gente queria saber qual que é o seu maior sonho como professor e que você ainda não realizou. Que eu não realizei? Como professor. Cara, boa, hein? Ou até meta profissional também, relacionada à política, relacionada a alguma coisa, pode ser algo que preencha você. Eu almejo crescer muito em carreira ainda, sabe? Acho que eu posso, estou me desenvolvendo para isso e estou aprendendo muito também, aprendendo inglês, tenho vários projetos ainda que eu quero colocar em prática e não coloquei, devo sair para pós-doutorado no exterior daqui a alguns anos, isso também é uma realização, vivenciar mais a carreira internacional de alguma forma, né? Levar projetos daqui para lá e trazer de lá, embora já tenha ido no Suriname, na Argélia, apresentando projetos daqui, mas eu acho que fazer mais disso. Legal. Mas eu ainda quero continuar ajudando a transformar a vida de muita gente. Eu acho que esse é o papel, sabe? Porque às vezes você vivencia ao longo da sua carreira muitos momentos de desmotivação. É claro, olha, não existe uma vida humana que não passe por momentos de sofrimento, por momentos de dor, e você é obrigado a superar todos eles. Então, cara, superei muita coisa, todo mundo supera, preciso continuar superando, mas eu quero ajudar muita gente também a superar outros problemas, sabe? Legal demais, Alan. Queria que você deixasse aí o seu @ do Instagram aí pra galera seguir você, acompanhar. Pessoal, já segue o Alan aí, ó. Para essa também, um ótimo palestrante, a gente teve presente recentemente lá na Haskell, lá no espaço da Haskell. Inclusive a Ana Márcia vai estar aqui também, dando um spoiler aí pra galera. Cara, você é um cara fantástico, dá altas palestras, então você que está assistindo esse podcast aqui, ó, cara fantástico pra você acompanhar o trabalho dele aí.
Já deixa seu arroba aí do Instagram. Segue lá, Alan Ferreira de Freitas, várias reflexões filosóficas, técnicas lá também. Uhum. De vez em quando eu posto lá, né? Mas segue lá. É um cara palestrante fantástico que você vai ter no seu evento aí. Vale a pena demais. Já chegando na reta final aí, quero agradecer os nossos patrocinadores, que é muito importante Exatamente. falar. OFG Consultoria, Boca Viçosa, Colégio Ômega. os caras que apoiam a gente, e você também que é empresário está assistindo, apoia aqui que, ó, conteúdo de alta relevância aqui, a gente tem um papo muito cabeça com vários convidados. Segue a gente também, tanto no YouTube, Spotify, os cortes do Instagram, Lespo Produções. Vocês são muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo feedback que vocês dão pra gente no dia a dia. Vou só fazer uma proposição antes de encerrar aqui. Claro. Quem sabe nós vamos gravar um próximo podcast invertendo, pra vocês contarem muito aqui sobre da trajetória de vocês. Será um prazer. Entrevistando vocês Demais, aqui no cara. Lespo. Será um Vai ser um prazer. Tem muita coisa aqui aí que ninguém conhece ainda. E quanto mais a gente conhece, mais admiração a gente Cara, tem. bom Pela demais. história empreendedora que é o Lespa e pela história individual que cada um de vocês tem até chegar aqui. Obrigado, Alan. Por curiosidade, o Alan mandou um convite, eu estive lá na aula dele, dando uma palestra lá para os alunos dele, foi muito prazeroso, eu fiquei muito feliz de ter falado, contribuído um pouco, o Juliano também esteve na área de comunicação junto comigo, a gente fica muito feliz mesmo. E uma curiosidade que eu não falei durante o podcast, esse cara é meu primo. o Ferreira, a minha avó é Ferreira também, Paraíso ali, tá tudo ligado. Gente. Tem um grau ali. Cidade pequena é isso aí, todo mundo é parente. É isso aí. Cara, queria agradecer sua presença aqui, né? Eu sou seu fã desde muito tempo, né? Acompanhei bastante sua trajetória e tudo. Desde a época que você ia lá do Paraí de bicicleta para ir para F-Rofs de manhã. Cansei de ver você e seu irmão ali naquela reta ali. Cara, você é um cara fantástico, uma admiração muito profunda por tudo que você contribui para a sociedade estudantil e também a questão de... Cara, emocionei muito tudo que você falou aqui, me trouxe várias reflexões e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo e você está no caminho 100% certo e Conta pra gente. Vamos te ver em outros patamares Com aí. certeza. Não esqueça da gente, não. Deus quiser. Exatamente. Obrigado, Alan. Eu que agradeço, gente. É uma honra estar com vocês aqui. Prazer. Vocês são Let's foda. go, galera! Let's go, galera! Obrigado. Valeu. Valeu.